Olá, futuros linguistas! Sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre sintaxe gerativa e estamos vendo como analisar sentenças de acordo com a teoria X-barra. Antes de começarmos, dê like no vídeo, se inscreva no canal e, se você tiver interesse em linguística, se inscreva no nosso canal no Telegram. No último vídeo, nós falamos sobre as sentenças interrogativas indiretas com pronome interrogativo. Ou seja, aqueles casos de perguntas que aparecem como complemento de um verbo. Como na sentença em 1. Luciana perguntou o que José levou. O que José levou é uma pergunta indireta, é uma interrogativa subordinada e tem um pronome interrogativo que é o sintagma o que. Nós vimos então que nessa sentença nós vamos ter o que como complemento do verbo levar, gerado na posição de complemento, mas depois esse elemento se move para checar seus traços interrogativos para o especificador da categoria CP, que é a categoria que introduz as sentenças e que é responsável por dizer o tipo da sentença, se ela é declarativa, interrogativa, imperativa, etc. Vimos então que a posição para a qual os pronomes interrogativos se movem é a posição de especificador do CP, enquanto a posição de núcleo do CP ou vai ser preenchida por um traço abstrato, declarativo, interrogativo, imperativo, ou por uma conjunção. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre as sentenças interrogativas com pronomes interrogativos, as chamadas interrogativas que. Mas, dessa vez, nós vamos ver as interrogativas em contextos matrizes, ou seja, em sentenças principais, como na sentença em 2. O que José levou? O que aconteceria se o que José levou não fosse a subordinada, mas fosse a sentença principal? E a análise vai ser muito simples. Nós vamos ter um CP, mesmo na sentença principal, nós vamos ter um CP. Nós havíamos visto o CP como elemento que faz a ligação entre a sentença matriz e a sentença subordinada, era um elemento que introduzia a sentença subordinada. Mas o CP é uma categoria mais ampla, é uma categoria que define o tipo da sentença. Então, nós podemos assumir que toda oração vai ter um CP marcando essa sentença ou como declarativa, ou como interrogativa, ou como imperativa. Nós podemos até, em alguns casos, principalmente em sentenças declarativas em que não há nenhum elemento pronunciado no CP, omitir e não representar esse CP na árvore. Mas ele continua existindo. Ele é a categoria que marca o tipo da sentença. Então, nós teríamos um CP, cujo núcleo seria um traço interrogativo, abstrato. Esse CP toma como complemento um IP. O núcleo desse IP, no caso dessa sentença, é o morfema OU. E esse IP toma como um complemento o VP. E esse VP tem como seu núcleo o verbo levar, ou a raiz do verbo levar, tem como seu especificador, seu agente, o DP José, e tem como seu complemento o pronome interrogativo o que, exatamente como aconteceu na frase subordinada que vimos no vídeo passado. E essa é a estrutura profunda. O pronome interrogativo, todos os pronomes interrogativos vão começar relacionados ao VP. Você tem que ver qual a função dele em relação ao VP, em relação ao verbo. Ele é complemento do verbo, ele é especificador do verbo, ele é adjunto do verbo. Então, ele vai começar nessa posição, porque nessa posição é que ele vai receber a sua interpretação semântica em relação ao evento. O que ele é em relação ao evento? É paciente, é agente, é o modo, é o tempo, é a causa. Continuando, então, como ficaria a estrutura superficial? Na sentença, nós temos o que José levou, com o que iniciando a oração. Então, nós sabemos que vai haver, além dos demais movimentos da sentença, o movimento adicional do pronome interrogativo, que vai sair da posição de complemento do VP, deixando o vestígio, e vai se mover para a posição de especificador do CP. Nessa posição, vai haver uma checagem de traços, o traço interrogativo do pronome e o traço interrogativo do núcleo CP, e a sentença vai ser boa, vai ser considerada boa pela gramática. Ela vai atender a todos os requisitos que a estrutura gramatical pede. Vocês já sabem que aqui também há outros movimentos,
sobre os quais eu não falei, mas vocês estão cansados já de saber, que é o movimento do DP José para a posição de sujeito e o movimento do verbo para a posição de núcleo I. E o que aconteceria se ao invés de o que José levou, nós tivéssemos o que José levou? O que José levou? É um tipo de sentença muito comum em português brasileiro, em que após o pronome interrogativo aparece a conjunção que. A derivação seria exatamente a mesma, com a diferença de que no núcleo do CP nós teríamos tanto na estrutura profunda quanto na superficial essa conjunção. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, digamos que nós tenhamos uma sentença como 4. Quando Maria vai reformar a casa? Como ficaria essa sentença? Primeiro percebam que esse quando é um adjunto. Ele está substituindo uma informação temporal que modifica o verbo principal, reformar. Então, nós temos que relacionar esse quando à posição de adjunção do VP do verbo reformar. Então, nós começaríamos novamente com o CP, com um traço interrogativo no seu núcleo. Esse CP vai tomar um IP como complemento. O núcleo desse IP vai ser o verbo auxiliar vai, que codifica tempo nessa sentença. Esse auxiliar vai, esse núcleo I, vai tomar como complemento o VP. O núcleo do VP vai ser o verbo reformar. O complemento de reformar vai ser o DP a casa. O especificador vai ser o DP Maria. E nós vamos ter o pronome interrogativo quando se comportando como um elemento adverbial, se comportando como um ADVP, em posição de adjunção. Então, lembrem que para a adjunção nós já temos o VP fechado, completo, pela junção do especificador com o V', e nós juntamos o ADVP com esse VP e o resultado é outro VP, o que resulta nesse processo de dobrar o VP, para mostrar que esse adjunto faz parte do VP, faz parte do sintagma verbal, mas não é um elemento obrigatório, é um elemento opcional. Ele não é selecionado, ele não é exigido pela ação de reformar. E essa é a nossa estrutura profunda. A nossa estrutura superficial vai ser essa aí na tela, em que nós vamos ter todos os outros movimentos, no caso dessa sentença apenas um, na verdade, apenas o movimento do DP Maria, para a posição do especificador do IP. Não vai haver movimento do verbo reformar, porque ele não tem informação de tempo. Quem codifica a informação de tempo é um item lexical independente, é o verbo vai, então não vai haver movimento do verbo. A não ser, talvez, que nós fizéssemos a representação mais detalhada e, ao invés de IP, nós representássemos AGP e TP. Então, é possível, talvez seja provável, que esse vai comece como núcleo de tempo e se mova para pegar a informação de concordância, então se mova do núcleo de tempo para o núcleo de agree, de agreement, para pegar a informação de terceira pessoa do singular. Mas como nós resumimos aqui, não vai ser necessário fazer essa representação, mostrar esse movimento. E por fim, ao movimento do pronome interrogativo quando, da posição de adjunto do VP para a posição de especificador do VP, como vocês veem aí na tela. Mais um caso, para terminarmos, e se nós tivéssemos uma sentença como com quem que Jorge almoçou ontem? Em que nós temos aí o com quem como um sintagma preposicionado com um pronome interrogativo dentro dele. Então reparem que o pronome interrogativo é o quem, mas esse quem está dentro de um PP. A conjunção que, imediatamente após. E nós temos um verbo almoçar que não tem um complemento. E nós temos também um outro adjunto. Além do com quem, que é adjunto de almoçar, nós temos também o adjunto ontem. Então, como ficaria a representação dessa sentença? Na estrutura profunda, nós teríamos o CP tendo a conjunção que como núcleo. Esse CP pega o IP como seu complemento. O núcleo desse IP é o morfema OU, que é quem codifica a informação de tempo, modo, número e pessoa. Esse IP toma o VP como seu complemento. E aí atentem que, como
nós chamamos atenção, como nós apontamos, há 2 adjuntos. Então, nós vamos precisar dobrar o VP 2 vezes. Nós vamos ter um VP mais baixo, que é o resultado de o verbo se combinar com todos os seus argumentos, no caso, somente um. Depois, um VP intermediário, que é o resultado da combinação do VP com um adjunto. E depois, um terceiro VP mais alto, que é o resultado da combinação do VP com mais um adjunto. Então, o núcleo desse VP vai ser o verbo almoçar, ou a raiz desse verbo. O especificador vai ser Jorge, é o agente dessa ação. Nós não temos complemento nessa frase. Nós poderíamos estar falando de alguém ter almoçado frango, almoçado pizza, etc. Mas nesse sentido de almoçar como fazer uma refeição, esse verbo almoçar se comporta como um intransitivo. Depois, nós vamos ter o acréscimo dos adjuntos. E nesse caso, como um desses adjuntos vai ser movido para o CP, como nós já sabemos, na prática nós não sabemos qual é a ordem dessa adjunção. Porque nós vamos ter exatamente o mesmo resultado lá na superficial, na estrutura superficial, quer coloquemos primeiramente o PP com quem, quer coloquemos primeiramente o ADVP com quem. Vou colocar aí o PP com quem como primeiro adjunto. E como segundo adjunto, nós vamos ter o ontem. Isso podemos fazer na ordem inversa. E essa é a nossa estrutura profunda. A nossa estrutura superficial é essa aí na tela, em que há 3 movimentos. Há o movimento do verbo do núcleo de VP para o núcleo de IP, há o movimento do especificador do VP para a posição de especificador do IP, e eu nem estou destacando esses movimentos porque vocês já estão acostumados, então procurem vocês mesmos identificar esses movimentos aí na tela. E, por fim, nós temos o movimento do PP com quem, saindo da posição de adjunto do VP para a posição de especificador do CP. Isso vai gerar a ordem com quem que Jorge almoçou ontem e vai resultar na checagem dos traços interrogativos dessa sentença, através da checagem entre o pronome interrogativo no especificador do CP e o núcleo C. No próximo vídeo, nós vamos continuar ainda falando sobre sentenças interrogativas, porque há muitos fenômenos ligados às sentenças interrogativas, há muitos tipos de interrogativas, e vamos discutir casos em que não há movimento, ou pelo menos aparenta não haver movimento do interrogativo, e casos em que há movimento longo do interrogativo, em que o movimento parece ultrapassar mais de uma sentença. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.